Salmo de número 23, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. E certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Curve sua cabeça. Senhor Deus amado, Deus da graça e Rei da glória, nós nos colocamos, ó Deus, diante da Tua santíssima presença, reconhecendo, ó Deus, que somos pobres e necessitados, porém o Senhor cuida de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra com atenção, com desejo profundo de aprender e de praticá-la em nosso dia a dia e de receber o consolo da parte do Senhor. Usa a vida do teu servo, pois sem ti eu nada posso fazer, Senhor. Fala ao nosso coração essa noite. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Cristo caminha na frente como pastor e vai traçando o caminho, de modo que a ovelha pise onde ele pisou e depois convidará os amigos à sua mesa. Essas foram as palavras de Orígenes, um pai da igreja, e elas expressam exatamente as duas imagens contidas neste salmo. A primeira imagem é a imagem do pastor, que cuida das suas ovelhas, versos de 1 a 4. A segunda imagem é a imagem do anfitrião que recebe os amigos em sua casa, os versos 5 e 6. Ao redor deste salmo, irmãos, nós encontramos uma trilogia. O Salmo 22 é o salmo do bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23 é o salmo do grande pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. E o Salmo 24 é o salmo do supremo pastor, aquele que voltará em glória para buscar as suas ovelhas. Interessante, irmãos, Charles Spurgeon diz que se no salmo anterior ele representou Cristo morrendo pelas suas ovelhas, aqui ele representa as ovelhas recebendo o benefício de todo o cuidado e ternura do grande e bom pastor. Por isso hoje eu quero convidá-los a meditar comigo no tema o cuidado do grande pastor. E eu quero observar aqui as duas imagens contidas neste salmo. A primeira delas é a relação do pastor e as suas ovelhas. Veja comigo como começa o verso 1. O texto assim diz: o Senhor é o meu pastor. Veja que a palavra Senhor está escrita toda em caixa alta. No hebraico, essa palavra é Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que não é apenas Deus de longe, mas também de perto. Veja que Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Ele fala de maneira muito pessoal. Ele entende que ele não era uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você.
Nós somos as suas ovelhas, frágeis, dependentes. Não enxergamos muito longe. Necessitamos de um pastor. E interessante, irmãos, que essa expressão no hebraico está no gerúndio. A tradução literal seria: o Senhor está me pastoreando. Ele cuida da minha vida. Ele se relaciona comigo. Ele vela em cumprir a sua palavra. Ele está atento às minhas e às suas necessidades. Ele se importa com as suas ovelhas. E por isso ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ora, o que significa isso? Alguém pode pensar então: eu vou ter tudo na vida, pois ele disse: nada me faltará. Mas não é exatamente isso que o texto está nos ensinando, irmãos. Na verdade, nem sempre eu vou ter tudo o que eu quero. Às vezes algo vai faltar. Essa expressão fica mais clara quando você entende que no hebraico você poderia utilizar aqui a palavra não. O que o salmista está dizendo é: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Não se trata das coisas, é Ele que não me faltará. Pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, pode faltar conforto, mas Ele não faltará. Eu, como pastor, homem e falho, em algum momento eu posso faltar, mas o grande pastor jamais faltará. Matthew Henry disse: eu serei sustentado com qualquer coisa que eu precise, e se eu não tiver tudo o que eu desejar, eu posso concluir que isso não é adequado para mim, ou que não é bom para mim, ou ainda que eu terei isso na hora certa. Ele disse: eu terei o suficiente para me manter. Eu terei o necessário, eu estou contente com o que Ele tem me dado. Deus é aquele que tem garantido a provisão para a minha vida. Você entende? Não se trata de que Ele vai te dar tudo o que você quer, mas que Ele vai prover tudo o que você precisa. Tudo que for necessário para você completar a sua carreira, Ele vai prover. Ele não me faltará, Ele cuida de mim, Ele é o pastor da minha vida. O Salmo 145 diz: o Senhor ampara a todos os que caem, levanta a todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos que o amam. Então, nos versos seguintes, o salmista começa a expressar exatamente como é esse cuidado. Diz o texto: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você imagina caminhar no meio do deserto, num ambiente árido, seco, mas o meu pastor é aquele que no meio do deserto encontra pastos verdes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, onde eu posso ouvir a brisa suave, o som do vento sobre os pastos. Ele me leva a um ambiente tranquilo, onde tem alimento. E Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele provê alimento, Ele provê o meu sustento, e Ele tira a minha alma da turbulência e me leva para as águas tranquilas.
Quem sabe você hoje está vivendo uma verdadeira turbulência na alma. O teu coração está angustiado. Eu quero dizer para você que Deus pode levar você a águas tranquilas. Deus pode transformar esse caos em bonança. Quando os discípulos estavam no barco, no meio de uma tempestade, sem saber mais o que fazer, Jesus Cristo apareceu e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o mar se acalmou, diz o texto, as águas ficaram tranquilas, fez-se grande bonança. Jesus Cristo, nosso bom pastor, é aquele que disse em João 6, eu sou o pão da vida, a que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Pois Jesus Cristo é o pão que mata a sua fome, Ele é a água que mata a sua sede, Ele é aquele que tem poder para acalmar as tempestades da minha e da sua vida. Hebreus 4 diz que Ele é o nosso descanso, o nosso verdadeiro descanso. Mas o salmista diz mais, ele diz no verso 3, refrigera a minha alma. Será que você hoje está cansado, desanimado, abatido, você se sente esgotado, você perdeu a esperança? O grande pastor é aquele que pode trazer refrigério à tua alma, curar as tuas feridas, restaurar a tua vida. A ideia da palavra refrigério é exatamente essa: dar nova vida. Ele pode restaurar as tuas forças, Ele pode renovar o teu ânimo, Ele pode vivificar o teu coração, pois a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Hoje o bom pastor está nos convidando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O bom pastor refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas de justiça por amor do seu nome, diz o texto. A ovelha é um animal que se perde muito fácil do caminho, irmãos. Pois ela não consegue enxergar muito longe, ela precisa de alguém para guiar. Assim também nossa vida, irmãos, se deixados sozinhos, nos perderemos do caminho. Pois são muitos os caminhos que se apresentam diante de nós. São muitos os atalhos que esse mundo tem a nos oferecer. E a ideia de vereda aqui no Salmo é um caminho estreito, apertado. O pastor é aquele que vai à frente e nos guia pelo caminho certo, o caminho reto, o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho da vida. O Senhor não só nos conduz, como Ele mesmo é a porta para esse caminho. Em João 14:6 Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Ele faz tudo isso por uma razão, irmãos, por amor do seu nome, diz o texto. Porque Ele é fiel, porque é para a honra dEle, é para a glória dEle. Eu vos conduzirei por causa da aliança que eu fiz com vocês. É como se o Senhor estivesse dizendo isso. Por causa do pacto que eu fiz com vocês, pela fidelidade que eu tenho a minha palavra. Ainda que você fale e tropece na caminhada, é por amor do meu nome, diz o Senhor. O Deus que nos tirou do Egito é poderoso para nos botar em Canaã.
Essa é a certeza de que nós entraremos, de que nós atravessaremos, de que Ele nos manterá de pé e de que Ele vai nos conduzir pela vereda da justiça, a fidelidade que Ele tem com o seu pacto. Mas não para aí, o verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O trajeto que as ovelhas faziam passava por alguns vales, cujas montanhas faziam sombra. E elas tinham muito medo de passar por esses vales, pois ali se escondiam ladrões, salteadores. Ali havia perigos, animais selvagens à espreita. Ali era o lugar onde elas poderiam perder a vida. O vale da sombra da morte era um lugar aterrorizador para uma ovelha. E nós podemos pensar nesse vale não apenas como um lugar específico, mas como um momento difícil da nossa vida. Quem sabe você hoje está passando por esse vale. O mundo está em crise. O seu casamento está em crise, o seu emprego está em crise, os seus recursos estão acabando, a sua saúde está indo embora, você sente que está no vale da sombra da morte, é o momento mais difícil da sua vida. Interessante que essa expressão no hebraico, ainda que eu ande pelo vale, ela é mais enfática. Você poderia traduzir por e quando eu andar, ou seja, a ovelha vai passar pelo vale, vai passar por lutas, a crise vai chegar, e quem sabe ela chegou hoje para você, mas o salmista diz: eu não temerei mal nenhum. Por que não temerei? Porque tu estás comigo. É a presença dEle que me conforta. Quando eu passar pelo vale, é a presença do Senhor que me conforta. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não vou temer quando eu passar pelo vale, pois eu sei que não estarei sozinho, o Senhor estará ao meu lado. Meu irmão, Deus está com você nesse vale. Isaías 43 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu não temerei, diz o salmista, porque tu estás comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão ou vara servia para proteção e disciplina. O cajado servia para conduzir, recolher, livrar ou salvar. Às vezes uma ovelha queria sair do caminho. E era muito fácil naquela região de vales e montanhas ela cair num abismo, cair num buraco e se machucar ou até mesmo morrer. Então, para o bem dela, o pastor precisava discipliná-la com a sua vara para que ela voltasse para o caminho. Ele utilizava a vara também para protegê-la dos perigos. E utilizava o cajado para conduzi-la ou salvá-la quando estivesse a ponto de cair em um buraco. O que o salmista está dizendo é: eu não temerei mal nenhum,
porque aquele que atravessa o vale, ele me guarda do mal com seu bordão, ele me recolhe e me dá livramentos quando eu estou em situação de perigo, ele me disciplina amorosamente quando eu vou me desviar dos seus caminhos, o bordão e o cajado te consolam, pois ensinam que ele não desiste de você. Ele não é como um mercenário, ele se importa com você. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você. Ele disse que nada pode nos arrebatar das mãos dele. Romanos 8, Paulo disse, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos arrebatar das mãos dele, das ovelhas que estão sob o seu pastoreio. O Senhor cuida de mim e de você. Então o salmista continua a nos mostrar o cuidado do Senhor através também de uma segunda imagem. A relação do anfitrião e o seu convidado de honra. Verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O óleo sobre a cabeça era usado em ocasiões festivas. É uma maneira de honrar, mostrando a importância do seu convidado. O anfitrião prepara um banquete diante dos inimigos, unge a sua cabeça com óleo, para que eles vejam como o seu convidado especial é honrado, é importante, é amado pelo Senhor. E ele diz, o meu cálice transborda. É como aquele servo numa festa que está atento para servir ao convidado de honra. Ele não deixa baixar um dedo sequer do seu cálice. Ele toma um gole e ele já enche o cálice de novo. Porém, mais do que isso, ele transborda. Isso mostra como o Senhor nos abençoa. Todos os inimigos estão vendo que ele está recebendo com abundância, que ele é estimado, que ele é honrado. O anfitrião não mede esforços para dar a ele. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Efésios diz que ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais espalhadas nas regiões celestiais, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele faz muito mais do que nós merecemos. Ele derrama o óleo da sua graça com abundância sobre nossas vidas. Ele nos diz no verso 6 que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Bondade. Eu sempre terei o perdão, a provisão, a proteção, o cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque Ele é bom. Misericórdia é um termo pactual, no hebraico significa amor leal, amor fiel, amor inabalável. Eu sempre terei uma disposição de Deus em me fazer o bem. Deus manifesta a sua bondade, estendendo a sua misericórdia para com o seu povo. E o texto diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão. No hebraico, essa palavra está no intensivo. Elas me perseguirão. Não sou eu que vou atrás delas. Elas me alcançarão. A bondade e a misericórdia do Senhor.
Isaías 54 diz: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Elas me seguirão todos os dias da minha vida. Como se o salmista estivesse dizendo: você ainda não chegou na casa do Pai, mas durante toda a sua caminhada, o Senhor dizendo: eu vou enviar 2 para te acompanharem, a minha bondade e a minha misericórdia, elas te seguirão todos os dias da tua vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A ideia do hebraico aqui é: eu quero morar no templo. É como se Davi estivesse dizendo: diante de tanto bem feito a mim, eu não quero jamais me apartar da tua presença, Senhor. Eu quero adorar ao Senhor continuamente, eu quero cultuar ao Senhor continuamente, eu quero louvar ao Senhor e ser grato por todos os seus benefícios. Por isso ele disse no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. No Salmo 84 está escrito: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Esse é o desejo do salmista. Eu quero estar na tua casa, Senhor. Eu quero habitar com o Senhor para todo sempre, por toda a eternidade. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Senhor Deus amado, santíssimo, nós te damos graças, Senhor, pela tua bendita